Fala parceria, salve, beleza? Tudo certo? Papo reto na área nesse vídeo para falar de Grêmio. O clima tá pesado, hein, gente? O clima tá um pouco pesado, sim. Há cobranças e, puxa vida, uma situação que foi criada sem a menor necessidade. Foi intencional ou não? Será que se pensou realmente no tipo de reflexo que isso poderia ter? Mas antes, para ti que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal, aproveita, te inscreve, ativa as notificações, dá o like é importante e deixa um comentário aqui embaixo após o vídeo. Gente, vamos lá porque o clima realmente está pesado e, convenhamos, é normal pelo momento que o Grêmio está passando, né, pela situação de dificuldade que o Grêmio vem enfrentando. São 14 jogos de Gustavo Quinteiros e a grande preocupação, evidentemente, é em relação ao desempenho. Desempenho do Grêmio que está deixando muito a desejar. E isso fez com que houvesse, sim, né, nesses últimos dias, uma cobrança da direção do Grêmio junto ao treinador. Antes até mesmo do jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil. A necessidade do Grêmio voltar a performar. Houve uma mudança em relação ao clássico Grenal, a entrada de mais um jogador no meio de campo, a presença do Edenilson, mas o fato de ter mais um jogador no setor meio que agradou um pouco a direção do Grêmio, já que se previa realmente que o time tivesse inúmeras dificuldades e inclusive pudesse perder naturalmente o clássico Grenal, coisa que acabou não acontecendo. Mas isso, claro, não isenta o técnico Gustavo Quinteiros ou não alivia a vida do técnico Gustavo Quinteiros na sua justificativa de que jogadores chegaram ao longo do Campeonato Gaúcho. E o Quinteiros, ele está, sim, dependente de resultados e desempenhos. Antes poderia só se achar o resultado absolutamente tranquilizador para o momento do Grêmio. Mas ele precisa jogar melhor. A partida contra o Atlético Mineiro é fundamental. Aí nessa, sim, o resultado, né, acaba prevalecendo mais do que o próprio desempenho, evidentemente, né, para que se tenha tranquilidade e haja evolução nos outros jogos. Mas eu posso garantir que a vida do Gustavo Quinteiros ela é curta em relação à confiança. Acho que essa é a palavra. A confiança do treinador, da direção em relação ao trabalho do treinador. Ele terá aí os próximos 3 jogos, eles serão praticamente decisivos para a vida do técnico argentino. Por mais que tente se desmentir, esta é a informação. Eu acho até um pouco cedo ainda, enfim, mas aí é outra discussão, né? É uma questão de opinião, mas a vida do Gustavo Quinteiros ela está dependendo dos 3 jogos que o Grêmio terá pela frente agora. Já começa Campeonato Brasileiro e Sul-Americana e depois já tem de novo aí, né, a sequência do Grêmio na Copa do Brasil, já que o tricolor ainda segue na competição. Surgiu uma informação nos últimos dias de que os jogadores vêm encontrando algumas dificuldades na compreensão daquilo que o treinador estabelece, pretende por ideia do time. E olha, o que o Grêmio está jogando, pelo menos por estilo, não por desempenho, o estilo é esse aí mesmo, né? Isso até é confirmado por jornalistas da Argentina, esta é a forma do Gustavo Quinteiros jogar. Não significa que o Grêmio abuse da ligação direta. O meio de campo tem que trabalhar mais a bola, mas o Grêmio é um time que jogará na bola longa na ideia do seu treinador, principalmente na figura dos 2 extremos. E isso, claro, é algo que foge um pouco da característica do Grêmio e vem desagradando algumas pessoas no ambiente gremista. Então, o Gustavo Quinteiros está nessa dependência. E como há alguns sinais, e a gente vai aprendendo com a experiência, né, de jogadores que, por vezes, se reúnem entre eles, debatem a questão do comportamento do time dentro de campo, mesmo que haja a orientação do técnico, como de fato já se viu em alguns momentos no Grêmio, quantas vezes os jogadores reunidos ali em círculos entre eles, né, tentando estabelecer uma situação que permitisse o Grêmio mais tranquilidade para jogar, mais qualidade no futebol apresentado. E aí tem uma situação que eu considerei totalmente inapropriada para o momento. Antônio Brum, ex-vice-presidente de futebol do Grêmio, esteve ao lado de Luciano Feldens com o ex-técnico Renato Portaluppi. Eles até postaram uma foto e a legenda chamou a atenção. Quintou era a hashtag que estava na foto. É uma foto que traz uma situação bem constrangedora, eu diria, para o atual técnico do Grêmio. Porque, embora o Antônio Brum não seja mais integrante da direção do Grêmio, Luciano Feldens é um integrante do Conselho de Administração do Grêmio.
E isso, claro, aumenta ainda mais a pressão em relação a Gustavo Quinteiros. Pode até parecer, assim, para efeito, uma campanha de tentar, daqui a pouco, criar uma situação, no caso do Grêmio não apresentar um bom futebol da volta de Renato. Eu até recebi como informação que não seria o Renato a voltar no caso de uma troca de treinador no trabalho do Quinteiros não tendo continuidade. Então são situações que elas estão mexendo demais no ambiente do Grêmio. E cá para nós, né, a questão desta foto não era momento para isso. Não contribui em nada com a situação que o Grêmio vem passando justamente após a derrota no Campeonato Gaúcho. Né, o fato de não ter conseguido conquistar o octacampeonato e também no futebol de baixa qualidade que o Grêmio apresentou nos 2 jogos da Copa do Brasil. Então, por mais que tente se transferir toda a responsabilidade para a imprensa, puxa vida, né? Os personagens do Grêmio poderiam ter um pouco mais de sensibilidade para que contribuam mais para o ambiente, porque realmente não foi uma situação que ficou muito legal. Tá bom, gente? Valeu, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aqui embaixo e fui!